Então, eu sou a Grazi Alonso e hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia. Fiquei pensando um pouquinho e refletindo sobre esse momento que a gente tá passando, pandemia, alguns diálogos também com alguns amigos, conhecidos, e o quão conturbada tem sido as relações, né? A gente se questionando, se perguntando, alguns objetivos parados, né? Porque a gente não sabe muito bem como é que vai ser. E isso tem gerado impacto muito grande nas relações, e sejam essas relações amorosas, vínculos, familiares, as amizades, enfim. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que a gente perdeu a capacidade de demonstrar, a gente tem muito medo de demonstrar hoje a nossa vulnerabilidade. Se compara ou se pensa muito que vulnerabilidade é ser uma pessoa fraca. Não sei onde que se criou a teoria de que se importar menos demonstra força, né, inteligência emocional. E ao contrário, né? Quanto mais a gente sentir, quanto mais a gente der vazão às nossas emoções e souber lidar com elas, mais fortes e inteligentes emocionais nós somos. Mas o que acontece então? Por que nesse momento que deveríamos estar mais conectados com as pessoas, nos permitindo, a gente se fecha e simplesmente parece que ignora todo o resto? E aí eu fiquei pensando nisso, né? O porquê de daqui um pouco a gente não se entregar, sentir muito medo, muita dúvida. Isso tem muito a ver, claro, com as nossas vivências, nossas experiências, e alguns de nós teve experiências muito ruins em relação às relações afetivas, e sejam elas, né, como eu disse, amorosas ou amizades ou familiares, enfim, e que vão nos fechando, nos travando, e a gente vai acreditando que quanto menos demonstrar, quanto menos a gente se relacionar com o outro, quanto menos a gente se entregar, melhor será. Mas não é uma verdade, porque a gente acaba perdendo de viver muita coisa, a gente acaba sobrevivendo, acaba criando, né, uma armadura, uma persona para viver. Então a gente vai olhando para a vida com um olhar crítico, com um olhar desconfiado, como se não pudesse confiar em nada e nem ninguém. E aí eu fiquei pensando nessas vulnerabilidades, nessa sensibilidade, e fiz uma autorreflexão, né? Quem eu sou no meio de tudo isso? Porque sim, claro, já sofri várias vezes com essa sensibilidade, com essa vulnerabilidade, mas penso eu que ainda assim é melhor do que não sentir ou não viver ou não se permitir. Então, como que a gente faz isso? A gente sai enfiando o pé na jaca, faz qualquer coisa, sai na impulsividade? Não, né, gente? Claro que não, porque a chance disso dar muito errado é de 100%. Ser espontâneo é diferente da gente ser impulsivo o tempo todo, né? Mas sim, dá pra gente dar uma dose de chance pra vida, de chance pras pessoas, pras coisas, né? Não querer controlar tudo o tempo todo, até o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, se a gente vai mandar mensagem, o que o outro vai pensar, o que vão pensar de mim. Não precisa disso. A gente pode simplesmente ser, deixar a vida fluir. E a interpretação do outro cabe a ele. E talvez realmente em alguns momentos a gente vai se entregar, abrir o coração, vai viver, e o outro tá vivendo essa fase do não quero me fechar, quero ficar na minha, e tudo bem. O que a gente não pode é criar na vida esse grande movimento de ficar vivendo dessa forma, né? Tenho medo, eu me fecho. Tenho uma grande ideia, eu não faço. Eu quero falar, fico engasgado. Porque senão a gente vai adoecendo, né? E nesse momento que a gente está vivendo muito com a gente mesmo, né? Embora, claro que muitas pessoas
vivem, permanecem na casa com suas famílias, enfim, ou tem gente que divide o espaço, sua família são seus amigos, mas ainda assim, o maior tempo a gente está passando com a gente mesmo, né? Pensando sobre nossas escolhas, sobre o que nós estamos sentindo sobre tudo isso. E eu acho que essa é a grande lição desse momento, né? Que a gente tem que olhar tanto para dentro nesse momento, né? Porque não tem as distrações externas, né? Que normalmente a gente teria, que são os lazeres, né? Que é aquela cervejinha, que é adentrar num projeto, né? E aí a gente fica absorto. Nesse momento, não. Muita coisa tá aguardando o momento delas ocorrerem e faz com que a gente fique realmente pensando sobre como que será daqui para frente, sobre como que eu quero me relacionar. E se ainda não veio essa reflexão, ela virá. Inevitavelmente ela virá. Então, na verdade, acredito que o mais importante dessa reflexão, assim, que eu fiz nesse último momento, é de buscar cada vez mais esse autoconhecimento, essa reflexão interna, observando, claro, todo o movimento da minha vida externa, que são as pessoas, né, que fazem parte dela, mas com uma dose de entrega, com uma dose de fluidez, né, deixar realmente as coisas fluírem, não se cobrar, não se culpar quando dentro dessa reflexão, desse autoconhecimento, talvez a gente vai identificar algumas coisas que não são legais e que talvez num primeiro momento a gente até sinta uma certa vergonha, né? Tipo, eu penso assim ou eu sinto assim. Mas não é isso que vai fazer com que a gente mude ou que a gente se sinta mais feliz. É acolher essa parte que não é tão legal e achar um meio de ressignificar tudo isso que até então talvez nos trouxe momentos que não foram tão legais assim, né? E ressignificar essas emoções negativas em aprendizados e dividir isso com as outras pessoas, né? Que a gente não fique tão fechado no nosso mundinho, na nossa bolha, e que a gente possa nesse momento se abrir, viver, vivenciar, dialogar mais, sentir mais, nos permitir mais. É uma reflexão longe de ser uma verdade absoluta, embora algumas coisas a gente sejam verdades, né, dentro do nosso coração e cada um de nós, dentro dos nossos valores e das nossas vivências, algumas coisas vão ser verdades, né, para nós naquele momento, e também não significa que elas serão estáticas. Conforme aquilo que a gente vai vivenciando e vai aprendendo da vida, algumas coisas mudam e tudo bem, né? A gente pensar de uma forma diferente do que a gente pensava, até porque nós não somos seres estáticos, né? Nós somos seres constituídos de vivências, experiências, e essa é a riqueza da vida, né? Então, nunca é tarde pra gente mudar um conceito, uma opinião, uma forma de vivenciar determinadas situações da vida. Então é isso. Um beijo grande e até a próxima!